Oi, tudo bem? Bem-vindos aqui a um vídeo do meu canal. Hoje eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo hoje. E, bem, o que eu quero que vocês saibam é que aqui perto da minha casa tem uma igreja ortodoxa ucraniana e eu nunca vi ela aberta. Tipo, eu jurava que era uma igreja desativada. Aparentemente, aqui na minha cidade, na época do Holodomor, se eu não me engano, eu não lembro o nome certo, mas aquele período em que o pessoal da Ucrânia teve que fugir da União Soviética, muitas famílias vieram aqui para minha cidade. E aí, como a cultura ucraniana é oriental e lá no Oriente tem as igrejas ortodoxas e poucas católicas, a maior influência é ortodoxa, tem uma igreja ortodoxa aqui, que é fruto desses imigrantes. E o que acontece é que eu nunca tinha visto ela aberta. Tipo, ela sempre era muito bem cuidada, mas nunca vi ela aberta como uma igreja católica normal, ou até mesmo, sei lá, alguma evangélica, tipo, em questão de funcionamento. Porém, na sexta-feira, eu tava passando lá de frente e eu vi ela aberta, cara. Pela primeira vez eu vi os portões dela aberta e a porta. E eu vi o interior dela. E eu vi que tinha algumas pessoas lá dentro, aparentemente elas estavam limpando a igreja. Eu pensei, caraca, eu vou lá conversar com elas para saber sobre essa igreja, né? Por que ela tá desativada e tudo mais. Eu cheguei lá e descobri que na verdade a igreja nunca parou de funcionar. Ela sempre esteve aberta, só que diferente de uma católica, que geralmente costumam ficar abertas todos os dias por um horário de funcionamento, aquela igreja ela seguia o exemplo de várias igrejas evangélicas, que só abriam nos domingos no horário de culto, ou melhor, missa. E a mulher que estava lá dentro também me falou que a igreja, ela a cada 3 semanas ela trocava com uma que ficava numa rua mais escondida ali na cidade, tudo bem. E ela falou que nesse domingo, que é o dia que eu tô gravando, ia ter missa lá. E, bem, eu fiquei pensando se eu ia ou não. Eu, de primeiro, tava pensando em não ir. Só que eu pensei, caraca, eu sei que esse domingo vai ter missa lá. Será que depois eles vão trocar? Qual será que vai ser o próximo domingo que vai ter? Eu não vou ter certeza. Então, visto que eu não tinha nada a perder, eu fui. É uma igreja ortodoxa ucraniana. É a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, se eu não me engano, e eu decidi ir lá hoje. Hoje é o domingo da Páscoa, da Ressurreição, e eu vou comentar como é que foi. A igreja não é muito grande, ela tinha cerca de 40 pessoas lá, e para mim é um número extremamente grande, porque pelo espaço ali eu jurava que tinha tipo no máximo 20 pessoas naquela igreja, era muito pequena, era tipo uma capela, do tamanho de uma capela. Eu fui lá, e não tem lugar para sentar. Eu já sabia disso, eu já ouvi uma vez isso daí, que algumas igrejas ortodoxas não tem bancos nem nada. Ali tinha algumas cadeiras, alguns banquinhos, mas nada para um público grande. Eram, tipo, poucas coisas ali. E eu ouvi isso que há um jeito, tipo, de você tirar o conforto de si mesmo. É tipo uma coisa para você parar de focar em si, dar atenção a si e dar atenção ao que está acontecendo, a missa. Aliás, eu não tenho certeza se o termo certo para a igreja ortodoxa é missa. Eu estou seguindo pela semelhança com a igreja católica. Enfim, teve uma procissão, depois teve a Divina Liturgia, que eu gostei bastante. Tem alguns aspectos que eu quero falar, eu separei aqui alguns pontos positivos e negativos. Só que eu quero falar de uma coisa que, infelizmente, eu não gostei, que é a questão da língua ucraniana. Tipo assim, eu sei alguma coisinha em russo, bem pouca coisa, e o russo é um pouquinho parecido com o ucraniano, principalmente o alfabeto, que tem bastante semelhanças, não é igual, mas enfim, pelo menos eu sabia quando eles falavam amém. O problema é que 95% da missa, da reunião, foi em ucraniano. Tipo, eu não conseguia entender nada. Eu só sabia o amém, que é o amém em ucraniano, e uma certa ordem de palavras que as pessoas respondiam com o sinal da cruz. Então eu entendia que era tipo o nome do Pai, do Filho e do Espírito. Enfim, isso daí é uma coisa que eu não gostei. E provavelmente foi a única coisa que eu não gostei. Tipo, o fato do culto ser totalmente não, mas na sua grande maioria numa língua que eu não conheço. Eu sei que aparentemente a Igreja Católica, até 1950, não sei, o Vaticano II, o culto não, a missa também era em latim. Eu não sou muito fã disso daí. Pra mim, você pode sim é,
Você pode sim usar as línguas originais, mas para o seu próprio estudo devocional, não sei a palavra certa, para o seu próprio uso. Porém, eu acho que numa congregação, um grupo de pessoas assim é mais difícil. Eu tenho um Novo Testamento em grego, sei falar e não falar não, mas ler em grego e eu até gosto, só que para um público geral eu acho isso daí inviável. Mas enfim, agora falando sobre os pontos positivos, eu separei alguns aqui, mas eu quero começar por um que eu deixei quase no último, que é a questão de orações cantadas. E não só orações, mas toda a reunião. Eu vou usar esse termo, reunião, porque eu não tenho certeza se é católico ou não. A missa é uma coisa ortodoxa ou não, quero dizer. Enfim, orações cantadas e o restante da reunião cantada, o que eu quero dizer é que, tipo assim, o que o padre, desculpa, eu não sei termos ortodoxos, mas o que o líder ali, o priest, tava fazendo ali, tudo que ele falava num tom de melodia. Sabe, aquela que você fala um pouco rapidozinho e aí você termina assim. É tipo isso. E às vezes ele falava alguma coisa e um conjunto de mulheres ali respondia com uma outra canção. O problema é que eu não posso saber o que eles estavam falando porque estava em ucraniano. Mas eu gostei bastante disso daí. Isso me lembrou um trecho de um livro que um amigo meu me deu esses dias, que é esse livro aqui, O Homem Eterno, do Chesterton. Eu acho que eu não vou encontrar aqui, mas uma frase que ficou na minha cabeça é que vamos ver, não, provavelmente eu não vou encontrar, mas a arte é a assinatura do homem. Então, tipo, até a canção, a oração cantada, até isso é arte, tá ligado? Tipo, então eu achei isso daí legal. Outro detalhe que eu quero falar é sobre as imagens e os ícones, eu ia falar ídolos, mas eu acho que não é a palavra certa, né? As representações que tem na igreja ortodoxa. Tipo assim, eu tô acostumado com uma imagem ou outra, porque eu frequento algumas igrejas católicas, já fui em algumas vezes, então eu entendo a questão das imagens. Só que quando eu entrei pela primeira vez naquela igreja ortodoxa, era tipo muita imagem, tipo quadros. E a sua maioria é quadros, pra falar a verdade. Talvez totalmente quadros. Eles não têm, tipo, esculturas, talvez uma cruz ali ou outra. E pinturas muito menos. São, tipo, muitos quadros. Mas, tipo, muitos quadros mesmo. Eu nunca vi. Pra um lugar tão pequeno, eu nunca vi tanto quadro assim. De início eu fiquei um pouco desconfortável com tudo isso. Principalmente que eu tenho um problema, assim, quando são imagens, por exemplo, de outras pessoas fora do círculo da igreja primitiva. Tipo, Cristo, ou Maria, ou os apóstolos, ou coisa do tipo. Mas com o tempo isso daí foi se resolvendo. Tem um outro detalhe também que eu quero falar, que é a questão da homilia. A homilia era uma homilia de São João Crisóstomo, que se eu não me engano viveu no terceiro ou quarto século, 300, anos 300, eu não tenho certeza. E o que eu gostei é que, tipo assim, a homilia não é igual, tipo, uma pregação num culto evangélico. Tipo, em que primeiro são os louvores, os hinos, e tudo vai se encaixando para a pregação e da pregação acaba o culto. Não, na reunião ortodoxa, a homilia, a pregação, né, usando um termo mais evangélico, é uma parte do todo. Tipo assim, não é que eu estou querendo falar que ela perde valor, mas sim que, tipo, parece que as outras coisas também são tão importantes quanto. Não é como se as orações, toda a divina liturgia estava seguindo até a homilia, mas sim que tudo caminhava junto, não que uma coisa fosse maior do que a outra. É um detalhe pequeno, mas um detalhe bobo, mas eu gostei bastante. E por fim a gente chega no último detalhe, que é o que eu mais estou esperando para falar para vocês. A igreja é tipo assim, é um quadradinho e aqui tem o altar. De novo, estou usando termos evangélicos porque eu não conheço termos ortodoxos. Mas o que acontece é que no meio desse quadradinho, que estavam as pessoas, tinha ali uma mesinha, tinha alguns pães lá em cima, tinha dois espaçozinhos assim para velas, e de vez em quando vou usar mais uma vez um termo, agora é judeu, o sacerdote saía para incenso, tá ligado? E em cima do altar tinha uma divisória de madeira. Eu pesquisei o nome e parece que é iconostase, não sei o nome certo. É basicamente uma parede de madeira. E aí tem uma porta principal aqui e duas portas aqui no meio. E tem um monte de imagens. Nessas duas portas laterais, cada uma delas tem um quadro de um anjo meio que se curvando, tipo assim, em direção à porta do meio.
E lá dentro da porta, eu não cheguei a entrar, mas ali dentro tem uma mesinha, tem uma cruz ortodoxa, e se eu não me engano tem a hóstia. Eu acho que a hóstia é um termo católico também, mas estava ali o pão e o vinho, que depois da consagração já não era mais pão e vinho. Enfim, por que eu tô falando desses detalhes? Porque quando eu percebi isso, eu saquei na hora. É literalmente o tabernáculo do Antigo Testamento. Eu tô lendo a Bíblia desde 1º de janeiro, então já passei pelo Pentateuco, pelos Juízes, e agora eu tô lendo a história dos reis. E a figura do tabernáculo sempre pega na minha cabeça. E eu percebi que é a mesma coisa. Tipo, no lugar santo, que é a maior parte do tabernáculo, você tinha ali o altar, você tinha um incensário, e até nessa mesinha tinha alguns pedaços de pães. E eu lembrei dos pães da propiciação, que Davi, inclusive, comeu quando estava fugindo de Saul. Jesus cita isso daí naquele episódio do o Homem, o Senhor do Sábado, ou coisa do tipo. Senhor, o Sábado, o Senhor do Homem, não é isso. E o que acontece é que tem uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que é o véu. E lá dentro do lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. E quando eu vi esse detalhe de, tipo, ter uma separação ali, o iconostase, e lá dentro ter, tipo, algumas outras coisas, como a própria Eucaristia, de novo, um termo católico, eu sei, e lá fora tendo esses detalhes, cara, eu gostei bastante daquilo ali. Eu conversei depois com alguns amigos online, principalmente ortodoxos, eles me falaram da questão de, tipo, a reunião, ela, por meio dos quadros, por meio da divina liturgia, tudo isso daí caminha para ser a imagem visível das coisas invisíveis. Eu achei isso muito legal. Mas pior que eu vou ter que falar uma coisa. Eu fui e eu gostei, só que infelizmente não é o meu tipo, principalmente por conta da parte do idioma que é feito a reunião. Tipo, eu vi aquelas edits ortodoxas no Instagram, coisa do tipo, eu achava super legal. Mas o problema eu acho que é a barreira linguística. A barreira linguística não ajuda muito. Mas, enfim, foi essa minha experiência. Esse daqui é um vídeo que eu tô gravando não pra postar por postar, é mais alguma coisa pra ficar gravado em algum lugar, uma coisa que provavelmente eu vou esquecer depois. E é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. E vejo vocês uma próxima vez? Não tenho certeza. Eu pensei que ia voltar a gravar vídeo, mas eu acho que não vai acontecer tão cedo. Enfim, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou e tchau.